Quantos são os anagramas da palavra mercante que possuem a letra M na primeira posição, no caso aí a posição de origem, ou, fique atento aí com ou, a letra E na segunda posição, ou a letra R na terceira posição. Então, quando ele fala ou, ele quer a soma de todos os anagramas, né? Então, eu vou pegar separado e depois eu vou somar, tá? Então, aqui eu vou calcular a probabilidade dessas três formas aí de acontecerem, tá? Então, vamos pegar aqui a primeira, né? Primeiro, mercante, né? Tem quantas letras, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 letras. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele quer que o M fique na primeira, o E na segunda e o R na terceira, então eu vou trabalhar com essas três, né? Eu vou ter que calcular essas três, não tem como, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar e colar. Ah, como é lindo, né? Como é linda a tecnologia. Então eu vou pegar aqui o M na primeira posição, M, o E na segunda posição e o R na terceira posição. E eu vou calcular os anagramas de cada um deles, beleza? Então vamos lá. O M, né, se eu fixo ele na primeira posição, eu tenho quantos espaços aqui ainda? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 espaços. Então aqui eu tenho como se fosse só um anagrama de 7 letras, ou seja, 7 fatorial. O que eu tenho que levar em consideração aqui é que eu tenho letras que se repetem, né? Quando eu fixo o M, eu tenho letras que se repetem. Eu tenho aqui o E que se repete. Então aqui eu não vou pegar simplesmente o 7 fatorial, vou pegar o 7 fatorial e dividir por 2 fatorial, por causa justamente do E que se repete, tá? Então aqui eu vou botar um pouquinho mais afastado para não atrapalhar aí a solução do outro, tá? Justamente porque na hora que eu for fazer ali a permutação, eu vou ter dois E's iguais aí. Então eu divido aí pelo 2 fatorial. Se eu tivesse 3 letras E's, seria 3 fatorial na divisão. Se eu tivesse 4 letras E's, seria 4 fatorial na divisão, tá? Agora, quando eu olho a parte do E fixado, eu também tenho 7 letras para distribuir em 7 espaços, ou seja, 7 fatorial. Só que aqui, quando eu estou distribuindo as 7 letras nos 7 espaços, eu não tenho letra repetida, porque a letra repetida eu tirei e botei aqui. Então, como eu não tenho letra repetida, é 7 fatorial, tá? Agora, com R fixo, né? Com R fixo, o que vai acontecer? Mesma história do M. Eu tenho 7 letras em 7 espaços, 7 fatorial, só que eu vou dividir por 2, porque eu tenho aí 2 letras E's repetidas, tá? Então, eu divido por 7, divido por 2 fatorial, né? Ou simplesmente 2. Então, aqui, inicialmente, né? Eu tenho o que aí de anagramas, né? Eu botei P, gente. Confundir probabilidade não, né? Enfim, 7 fatorial, né? O número de anagramas. Eu vou chamar de A, né? Para não ficar feio. Então, os anagramas aqui é o 7 fatorial sobre 2 fatorial, mais o 7 fatorial, mais o 7 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? E aí eu faço a conta e resolvo e termino a questão, né? Não, tá? Porque quando eu faço esse pensamento, o que acontece? Eu tô calculando algumas palavras iguais, tá? Olha só o que vai acontecer. Quando eu tô fazendo aqui os anagramas da primeira letra, eu tô pegando as 7 letras e distribuindo nos outros locais. Então, em algum dado momento, eu vou ter um E aqui, certo? Já que eu tô pegando todos os espaços. Quando eu olho para a segunda e distribuo todas as letras, vai ter um dado momento em que eu vou ter o M aqui, certo? Então, eu estou contando 2 vezes essas que começam com ME. Então, ali na minha
na minha retirada, eu tenho que ainda retirar. Então aqui, nessas três possibilidades, eu adicionei, certo? Agora eu vou começar aos que eu tenho que retirar. Eu vou ter que retirar esses que eu contei duas vezes. Então eu vou retirar os que aparecem ME, certo? Só que também vai acontecer com os outros, né? Por exemplo, em algum dado momento nessas primeiras permutações, vai aparecer um R aqui. E na última, em algum dado momento, vão cair M's aqui. Então, eu também vou contar duas vezes. Então, eu tenho que retirar essa vez que eu contei a mais. Eu vou colar logo outro aqui. Para não dar problema. Então, aqui eu tenho que retirar também os que aparecem MR que eu contei duas vezes. Lá na primeira e na segunda. E em algum dado momento, eu também tive aí ó, um R aparecendo aqui. E no terceiro, em algum dado momento, os Z's aparecendo aqui. Então, eu também vou ter que tirar os Z's R's, certo? Na segunda e na terceira posição. Então, aqui agora eu estou trabalhando com esses que eu vou retirar, porque eu contei duas vezes, beleza? E agora aqui, são números menores, né? Porque agora eu tenho 6 espaços. Então, dá um 6 fatorial. Não tenho letra repetida, né? Porque o E eu já fixei. Na segunda, 6 fatorial. E aqui eu tenho que dividir por 2, porque eu tenho dois E's soltos aí. Então, divido por 2. 2 fatorial. E por último, também não tenho letra igual, porque eu tenho um E fixo. Então, aqui é 6 fatorial. Tá? Então, aqui eu vou retirar... Aqui eu usei cores diferentes, né? Deixa eu trocar. Para colocar, eu vou botar verde. E para retirar... eu vou botar vermelho, tá? Só para ficar mais visual. Então, esses três eu tenho que retirar do total, porque eu estou contando duas vezes. Então, aqui eu vou retirar o 6 fatorial, retirar o 6 fatorial sobre 2 fatorial e vou retirar o 6 fatorial. Beleza? E aí sim, né? Agora sim eu estou pronto para fazer esse cálculo e procurar a resposta, não é isso? Errado, né? Errado. Ainda não estou pronto para calcular o resultado final. Por quê? Por quê, minha gente? Olha só. Em um dado momento, nessas minhas primeiras, né? Nesses meus primeiros anagramas, vai ter dados momentos que eu vou ter aqui a palavra começando com M, E e R, né? Na segunda... vai ter um dado momento que eu vou ter a palavra começando com M, E e R. E na terceira, vai ter um dado momento que a palavra vai começar com M, E e R. Porque eu estou fazendo todas as possibilidades possíveis. Muito bem. Só que eu contei 3 vezes. Eu deveria tirar 2, certo? Se eu contei 3, eu quero contar uma vez só, eu tenho que tirar 2. Só que aqui, na hora que eu tirei... na minha primeira parte, em algum dado momento, o R caiu aqui. Tirei uma. Nessa minha segunda, em algum dado momento, o E caiu aqui. Tirei 2. E na terceira, em algum dado momento, o M caiu aqui. Então, eu tirei 3. Então, o que aconteceu? Eu somei os anagramas que começam com M, E, R 3 vezes lá em cima, contei 3 vezes, deveria contar uma só, mas contei 3. E na hora que eu retirei 3 vezes. Então aqui eu não estou contando nenhuma desses anagramas as palavras que começam com M, E e R, porque eu contei 3 vezes e tirei 3 vezes. Então, para ficar correto a minha contagem de anagramas totais, eu tenho que aqui calcular as palavras que começam com M e R, porque até agora eu não contei nenhuma. Porque eu contei 3, tirei 3, então fiquei zerado nas palavras que começam com M, E e R. E aqui é bem tranquilinho, né? Eu tenho só 5 espaços para 5 letras, 5 fatorial. Então eu tenho que adicionar também esse 5 fatorial lá nos nossos anagramas. Lindo, né? Agora sim, tá? Agora sim eu contei todos
e eu vou conseguir calcular os anagramas totais aí com o que ele pediu no problema. Bem, agora é conta, né? Então, o que a gente tem aí? Ó, 5 fatorial. A gente vai ter que transformar em número, né? Por causa das alternativas. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui vai dar 20 vezes 6, 120. Tá? Então, 5 fatorial é 120. 6 fatorial é 120 vezes 6, que é 720. E o 7 fatorial é o 720 vezes 7, que vai dar 5.040. É 14, 49, 50, isso daí. Então eu vou fazer agora essas substituições aí para a gente terminar essa conta, tá? O que eu posso fazer antes para facilitar a minha vida, né? Se eu somo essas três partes aqui com 7 fatorial, eu tenho meio com meio, que vai dar 1. Com mais 1, vai dar 2. Então aqui eu tenho 2 fatorial, 2 vezes 7 fatorial, certo? Estou somando meio com meio, vai dar 1. Com mais 1, vai dar 2 fatorial. Aqui ali em vermelho, né? Ali em vermelho, eu estou retirando as partes ali que tem o 6 fatorial. Então aqui eu tenho 1 inteiro, com mais 1 inteiro, dá 2 inteiro. E mais 1 meio aqui, né? Porque 2 fatorial é sobre 2. Então 2 mais meio vai dar 2,5. Então tenho que retirar 2,5 vezes o 6 fatorial. Tá? E para terminar, o 5 fatorial, que foi o primeiro que a gente viu ali, que é quanto? 120. Tá? E vamos fazer a conta, né? Aqui, ó, 2 vezes 7 fatorial, que é 5.040, menos 2,5 vezes 6 fatorial, que é 720, mais o 120. Tá? Agora é continha, trabalho aí manual, tá? Então vai dar 10.080 menos 2,5 vezes 720, tá? Aí vai dar 1.800 mais 120. Beleza? E agora é conta, né? Terminar aí só continha de adição e subtração. Então, 1.080 menos 1.800 vai dar 8.280. Menos 120, já deu para ver qual é a resposta, né? 8.000 e... aqui é mais, né? 120 é positivo. Vai dar 8.300 e 400. 8.400. Então, eu tenho aí 8.400 anagramas com essas condições que ele deu aí no problema. Letra C de Cláudio.